Olá, gente, tudo bem? Esperar aí o Instagram avisar que nós estamos ao vivo pra gente começar. Olá, Joana, tudo bem? Olá, Mari! Letícia, tudo bem? Esperar só uns minutinhos para Solange entrar. Hoje nós vamos falar de padrão, dinheiro e padrão do casal. Vou só esperar a Solange entrar. Olá, Solange. Laura, Mel, tá boa? Deixa eu ver aqui. Cadê Solange? E aí, gente, vocês estão gostando das lives? Vocês já viram? Cadê Solange? Lusa, tudo bem? Irmã, você viu alguma live? Psicologia, Ana. Só esperar aqui uns minutinhos pra eu ver cadê Solange. Sim, sim, sim. Ai, você se não visse. Peraí que Solange... Oi, Rural, tá boa, Soraya? Só esperar aqui. Solange chegou. Ela chegou, todo mundo avisando que ela chegou, graças a Deus. Oi, Solange, tudo bem? Alô, Tudo alô, bem? tudo em Tô te ordem. ouvindo. Tá ouvindo? Tô te ouvindo, Ah, graças a legal. Deus, tô te ouvindo. Solange, eu não tenho como te agradecer por você estar aqui, assim, nem no meu melhor sonho eu imaginei que um dia Solange José estaria no meu Instagram. Então, assim, nossa, gratidão, gratidão. Eu fiquei pensando, como que apresenta Solange José? Que a gente fala? Como que você se Ó, apresenta, Solange? primeiro, deixa eu agradecer. Estou bem feliz, fiquei bem contente. Muito obrigada. Como que me apresenta? Como que te apresenta? Que a gente fala? É a maior referência em psicologia sistêmica de casal do país? É a pessoa? O que a gente fala de Solange José quando a gente vai se Quando eu me apresentar? apresento, eu digo que eu sou psicóloga, sou terapeuta relacional sistêmica, trabalho com famílias, casais, individual, dou aula, tenho curso de formação em terapia relacional sistêmica. É isso aí. Entendi. A Tânia aqui. A Tânia vai estar com você daqui a pouco também, Ah, né? de noite, isso. Solange, antes que eu me esqueça, né? Comece aqui a falar de dinheiro, me perguntaram uns 2 minutos atrás por que livro seu que uma pessoa que nunca estudou sistêmica começa. Então, por que livro que nunca estudou casal, que nunca trabalhou com casal, que livro que começa? Ó, eu sempre digo que quem está interessado em conhecer a terapia relacional sistêmica deve começar pelo Isabel Augusta, porque o isso aí, esse mesmo. Porque Isabel Augusta, ele vai falar, além dele ser interessante, porque é uma história de uma família com atendimento individual, atendimento de família, ele é muito agradável de ser lido, assim, como se fosse uma novela. Mas, ao mesmo tempo, ele vai falar de todos os aspectos técnicos importantes. Então, para quem quer começar de uma forma prazerosa, eu indico Isabel Augusta.
Quem quer começar de uma forma mais técnica, querendo saber como faz, onde faz, para que faz, pode começar com o livro verdinho, que é Terapia Relacional Sistêmica, Família, Casais, Indivíduo e Grupo. Isso. Que tem tudo da terapia relacional sistêmica para terapeutas. Então, é um livro mais técnico, né? O meu vale mais porque está autografado, viu, gente? Ó, só para registrar, vai aqui. Solange, então vamos começar. Primeiro, eu queria te agradecer mesmo por estar aqui. A ideia era fazer umas pequenas lives. E foi ganhando força à medida que as pessoas foram aceitando. E eu falei, gente, essa ideia é uma ideia legal. E principalmente porque eu fiquei naquela frase sua com o nosso encontro, quando você foi dar uma aula, e você falou, investe nesse negócio de dinheiro, que isso é legal, Luciane. E eu não esqueci, porque eu não esqueço de um negócio desse nunca, né? Então, eu queria te agradecer, porque a nossa semana está sendo assim, muito maior do que eu esperava. Eu falei que era um sonho e agora está se tornando realidade. Mas o motivo de te ter convidado aqui, porque o seu foi o segundo texto que eu li sobre dinheiro e casal, e o seu texto foi escrito em 2010, no seu site, que é muito bom, que a gente pode colar nele sempre, que é Solange José. Tem um texto seu falando de padrão de relacionamento, padrão de relação de casal e dinheiro. Então, Isso. muito antes disso se popularizar igualzinho está hoje. Então, minha primeira pergunta é, por que você escreveu esse texto em 2010? O que te levou a escrever esse texto falando disso? Então, deixa eu clarear um pouquinho. O trabalho que a terapia relacional sistêmica faz, que eu faço, é no padrão de funcionamento sistêmico, enxergar qual é o padrão daquele sistema, seja casal, seja família, seja individual, seja uma empresa. E a partir de você enxergar o padrão é que você vai trabalhar para que o cliente também enxergue o seu padrão, para que o cliente enxergue o que ele precisa aprender e por aí afora. Então, o padrão de funcionamento de um casal é a forma repetitiva que ele tem de se relacionar. Normalmente é inconsciente. Por que chama padrão de funcionamento? Porque é um jeito de funcionar que se repete nas ações, no pensamento, nas relações, nas justificativas, nos álibis e tal. Então, há muitos anos, mais de 30 e tantos anos, que eu trabalho focando o padrão de funcionamento do casal. O que acontece? A forma de lidar com dinheiro é uma forma explícita do padrão de funcionamento do casal. Então, se quer conhecer o padrão do casal, o melhor jeito, melhor não, mas um dos bons jeitos é você prestar atenção em como é que ele lida com a questão do dinheiro. E por que dinheiro? Na verdade, quando eu vou trabalhar com o casal, eu vou olhar vários ângulos, né? Uhum. Mas dinheiro é uma coisa muito importante na nossa cultura, muito importante no jeito de um casal se relacionar. Então, quando eu escrevi esse texto, mais importante do que a questão do dinheiro era a questão do padrão do casal. Então, como usar o dinheiro para enxergar o padrão do casal. Então, por isso eu escrevi há tanto tempo o texto. Entendi. E aí você já explicou para a gente o que é o padrão de relação do casal, que é essa forma repetitiva. Nem todo mundo que está aqui, Solange, é sistêmico, mas vai atender casal. Você importa de explicar um pouquinho mais aprofundado o que seria um padrão de relação de casal? O que seria um padrão individual? O que é isso? Legal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre padrão de funcionamento. Porque, assim, cada escola sistêmica tem um ângulo do seu trabalho. Cada teórico pega um ângulo do sistema e vai desenvolver a partir daquele o seu atendimento.
Na terapia relacional sistêmica, o foco é o padrão de funcionamento. Então, no primeiro momento, o terapeuta vai enxergar o padrão, vai enxergar aspectos do padrão e vai ajudar o seu cliente a enxergar também. Porque não adianta o terapeuta enxergar se o cliente não enxergar. Né? É um olhar que não fica útil. Então, o que é padrão de funcionamento de um modo geral? O padrão de funcionamento individual, que é a forma repetitiva que o indivíduo tem de funcionar. É a forma que ele pensa, que ele age, que ele reage, que ele sente e que ele se relaciona. Então, este padrão individual, ele é construído a partir do nascimento da pessoa. E ele é construído a partir do quê? A partir do funcionamento da sua família de origem e da sua família mais ampla, trigeracional. Então, quando eu falo em padrão de funcionamento, eu estou falando não só como o indivíduo funciona, mas como ele aprendeu na sua família de origem e que veio de uma coisa mais antiga, mais ampla. Então, a partir das experiências, do que é dito e do que não é dito, do toque, do não toque, do olhar, vai se construindo esse padrão individual de funcionamento. Para que se constrói padrão de funcionamento? Simploriamente falando, para sobreviver, para se proteger e sobreviver. O indivíduo, quando ele nasce, ele é passível de ser destruído, de ser machucado, se ele estiver muito aberto. Então, a partir desse padrão familiar, ele vai estruturando um jeito de funcionar que proteja e que faça com que ele possa sobreviver. Então, num primeiro momento, esse padrão ele é muito funcional, porque um olhar de pai e de mãe para uma criancinha é muito forte. Então, ele olha para o lado, ou não olha, ou enfrenta, ele vai ter um jeito de funcionar esse padrão familiar. E é muito útil. Só o que acontece? Ele tensiona, desencadeia essa reação e volta ao estado de relaxamento. E deixa de usar aquilo. Só que não é assim que é a nossa vida. O estresse, as ameaças, os riscos são constantes. Maiores em algumas circunstâncias e pequenos em outras circunstâncias. Então, essa repetição do risco, repetição do medo, repetição da dificuldade, vai fazendo com que aquele padrão inicial se cristalize. E se cristalizando, ele vai se transformar em algo inconsciente. Então, está caracterizado o padrão de funcionamento individual. Em algumas famílias, os pais ajudam os filhos a enxergar esse padrão. Enxergando o padrão, a criança ou o adolescente pode flexibilizar, pode mudar alguns aspectos, mas normalmente não é isso que acontece. Por quê? Porque os próprios pais não têm muita consciência do seu padrão de funcionamento. Então, vira um círculo vicioso. E a pessoa se estrutura assim. Então, até os 5, 6 anos, se cristaliza esse padrão de funcionamento individual. A partir do fim da infância e do começo da adolescência, a pessoa vai poder flexibilizar esse padrão ou enrijecer, dependendo do tipo de experiências que ela tem, do tipo de relacionamentos que ela tem. Na adolescência é uma época em que tudo está mais vulnerável
e a pessoa vai poder flexibilizar mais aspectos, adquirir, agregar aspectos do seu sistema de relação e por aí afora. E chega na sua vida adulta, com seu padrão de funcionamento. Nesse momento, como pessoa adulta, se ele tiver consciência do seu padrão, tiver tido essa benesse da vida, que ele pode ter consciência, ele vai poder enxergar também o padrão dos outros, fazer escolhas de relacionamento que sejam úteis para o seu padrão. Úteis em que sentido? O que eu quero dizer quando eu chamo de útil? Útil é um outro padrão que me ajuda a enxergar o meu padrão e a realizar as aprendizagens que eu preciso realizar. Só que não é assim que acontece, desse jeito tão gostosinho assim, né? Porque os padrões são inconscientes, os padrões são automáticos e as pessoas se escolhem na vida. Uhum. Tem uma questão muito interessante que é assim, ninguém escolhe alguém para viver junto com um padrão de funcionamento muito diferente. Se uma pessoa está na vida e cruza com pessoas que têm padrões muito diferentes, ela nem registra, ela passa adiante. Quando duas pessoas se olham, falam, oba, vamos fazer um padrão de casal aqui, é porque coisas têm semelhantes. Normalmente, aspectos muito fortes dos padrões são semelhantes. Então, com isso, o que vai acontecer? Mas aí é importante deixar claro uma coisa. São semelhantes no padrão, na forma, nem sempre no conteúdo. Por exemplo, uma pessoa pode ser rigidamente pontual e casa com alguém, se junta com alguém que é rigidamente impontual. Então, se a gente disser eles têm padrões diferentes, não. Eles têm conteúdos diferentes, mas o padrão é mesmo. Rigidamente pontual, rigidamente impontual. Não sei se está ficando claro. Tá dando pra... Então, entendi. Então, vamos trazer isso para o dinheiro, Solange, para o dinheiro. Já vai lá, já vou lá. Deixa eu só completar isso, tá? Porque quando o casal se junta, eles formam, então, um padrão de casal. Com o que um tem aqui, o outro tem aqui, e a junção dos dois. Uhum. Dinheiro vai ser um conteúdo desse padrão de funcionamento. Quer fazer uma pergunta? Não. Não, eu quero juntar assim você falou, o rígido com esse, eu quero o gastador com... Né, quero juntar essas pessoas. Então, juntou. O que tem de básico no padrão de funcionamento de casal? Assim, se a gente fosse separar os casais em dois grandes grupos, simploriamente falando, existem os casais que estabelecem um padrão de aprendizagem, de cooperação, de crescimento. E existem casais que estabelecem um padrão de medo, desconfiança, ataque, competição. Então, esse é a vertente básica. E daí o dinheiro entra aí como um chuchuzinho. Tá? Se um casal tem um padrão de funcionamento, de cooperação, eles vão usar o dinheiro para crescerem e cooperarem entre eles. E vão fazer contratos de dinheiro que vão auxiliar esse casal a enxergar a forma como ele funciona, a aprender aspectos novos,
a se responsabilizar pelo seu jeito de lidar com o dinheiro. Se é um casal que construiu um padrão de desconfiança, de competição, o dinheiro vai ser supimpa para eles colocarem em ação esse padrão deles. Entendi. Okay? Eu tô aqui me perguntando se essa live vai ficar salvada. Aí eu tô aqui, gente, essa live vai ficar salvada? E eu esqueci que sou eu que salvo a live. De tão maravilhosa que tá lá. De tão maravilhosa. Porque eu tenho que ver várias vezes isso daqui. Então, se o meu padrão é de briga, de destruição, qualquer conteúdo que eu colocar, é isso mesmo que eu tô entendendo? Qualquer conteúdo que eu colocar, eu vou seguir esse padrão. É isso? Sim. Na hora que lidam sobre educação de filhos, na hora que decidem qual comida que vai ter, se vão ter empregado ou não, e como que eles vão lidar com o dinheiro. Então, um casal mais funcional, ele vai usar a questão do dinheiro para crescerem juntos. Então, eles vão definir a forma de lidar com isso dependendo da etapa de ciclo vital que a família está passando. Eu não posso ficar olhando as perguntas, que eu já quero... Eu te pergunto, pode ir. A Mel está perguntando se ela quer mudar o padrão, ela quer dar vários exemplos de padrão para você dar outros exemplos. Então, pode, Mel. Eu fiquei aqui com overdose, querendo falar de outra, mas vamos voltar lá. Então, um casal mais funcional, ele vai redefinir as questões de dinheiro de acordo com a etapa do ciclo vital que a família está passando, que o casal está passando, de acordo com as facilidades que cada um deles tem. Então, alguns têm mais facilidade, outros têm menos de lidar com dinheiro. Então, eles vão dividir as tarefas com relação a dinheiro de uma forma coerente com o momento que eles estão, com a disponibilidade de dinheiro, de tempo, com as necessidades de cada um. Então, cada casal vai ter o seu contrato de dinheiro. Por exemplo, um deles paga tudo no final do mês, dividem. O outro repõe. É um jeito. Cada um vai pagando suas coisas e depois lidam com as contas. Um paga as despesas fixas. Qualquer contrato é válido. Agora, um casal que tem mais dificuldades, que construiu um padrão de funcionamento, de competição, por exemplo. Então, eles vão competir em todos os ângulos da questão do dinheiro. Vão competir desde quem ganha mais, quem esconde melhor o dinheiro, quem sacaneia mais o outro em cima do dinheiro. Claro que eu estou falando uma coisa bem séria. De um modo geral, os casais circulam pelas duas vertentes, uma mais funcional, outra menos. Mas o que é importante? Que se eles têm uma proposta de desenvolvimento de consciência, de aprendizagem, o dinheiro vai ser usado, as decisões ligadas ao dinheiro vão ser leves, tranquilas. Né? Não vai trazer dificuldades para eles. Deixa eu te perguntar, talvez eu vou usar um termo que você não usa, mas eu vou tentar. E o casal de rival? Casal? De rival. Casal que ele rivaliza o tempo inteiro. Então, quando eu for usar o dinheiro também vai ser um instrumento de rivalidade entre os dois. Eles vão rivalizar no sexo, eles vão rivalizar no uso do dinheiro, eles vão rivalizar na decisão sobre os filhos, eles vão rivalizar qual família de origem vai ser mais importante. Então, o padrão é esse que fica por trás de todas essas
de todas esses aspectos, todas essas decisões. Vou te perguntar aqui, por exemplo, e quando é um casal muito infantilizado, muito... Como que eu te explico, assim, por exemplo, que não é que não progride, não, mas que sempre precisa de uma autoridade, precisa de uma norma, para um casal infantilizado. O que seria mais próximo, um padrão de funcional de pessoas que não estão sempre fazendo besteira? Tem alguma coisa assim ou eu estou viajando aqui? Me ajuda. Não sei Não se eu cheguei até poderia te você. responder assim, tão reto, né? Porque assim, o que seria um casal infantilizado? Um casal que não tem sua própria forma de funcionar, é um casal que ainda não saiu da família de origem. Isso, Né? que não sai da família de origem, que não dá conta de ir para a vida. Então, daí, assim, entre aspas, porque eu não gosto muito desta frase, mas entre aspas, seria um casal que não virou casal ainda. Seria um casal que não formou seu sistema conjugal. Entendi. Porque, assim, uma das perguntas que alguém trouxe fora da live é se quando casa tem que largar a família de origem. Aham. Não tem que nada. Não tem que nada, pode tudo. Né? Mas é assim, o que é funcional? Que quando um casal se junta e vai construir um sistema novo, ele passe, de fato, a ter um funcionamento novo. Né? Cada casal traz da sua família de origem uma forma de lidar com o dinheiro. Vamos pegar o dinheiro. Tá? Traz da sua família de origem um jeito de lidar. Numa família é a mãe que distribui, na outra é o pai que traz, na outra eles sentam para discutir o que vão gastar, na outra alguém define. Então, tem um jeito de lidar com o dinheiro. O que seria lindinho, assim, que seria para ganhar estrelinha, seria que antes deles se juntarem, eu estou falando o perfeitinho, o bonitinho. Tá? A vida vai trazer as coisas de todos os jeitos. Mas o bonitinho e perfeitinho seria que antes deles assumirem um compromisso, eles sentassem e falassem: como é que nós vamos lidar com o nosso dinheiro? É diferente da família dele, diferente da família dela, e criando uma forma própria do casal. Que vai servir durante um tempo, que talvez não sirva durante muito tempo, mas é a possibilidade do casal construir esse seu jeito. Esse aqui é o bonitinho, assim, o estrelinha dourada. Na vida real, tem altos e baixos, vai para frente, vai para trás, vai se aprendendo ao longo do caminho. Né? E faz parte também. Aqui todo mundo identificou com o meu casal infantil, viu? Todo mundo mandou uma sugestão aqui, viu? Tá vendo? Que não assume responsabilidade, que não caminha com independência. O casal infantil aqui brotou. Agora a Mel tá perguntando: dinheiro e resultado da vida individual ou casal após o casamento? Dinheiro é resultado da vida individual ou casal após o casamento? Mel, eu não entendi. Você entendeu, Sol? Não entendi muito, mas posso inventar aqui o que eu vou falar. Pode inventar à vontade, então. Porque, assim, o padrão, ele é individual e o momento que as pessoas casam, entre aspas, se juntam, vão fazer um subsistema conjugal, é um momento ótimo para fazer grandes alterações no seu próprio padrão de funcionamento. Tem alguns momentos da vida que flexibiliza, que dá para criar coisas novas. E quando a gente vira subsistema conjugal,
é o momento mais importante, porque você vai viver uma relação de total intimidade, né? A relação de casal é a relação mais íntima que existe. Então, por ser a relação mais íntima, é a relação onde você está mais vulnerável. Vulnerável para o bem e para o mal. Vulnerável para ser machucado, mas vulnerável para fazer mudanças. Então, uma pessoa vem ganhando dinheiro de um determinado jeito e daqui a pouco monta um sistema conjugal, é a hora dela refletir. Esse é o jeito, é assim que eu quero, como não é. E o outro traz a sua história, né? Então, tanto o padrão como a forma de lidar com o dinheiro é individual, mas nos casais Estrelinha Dourada, ele é recriado a partir dos dois se juntarem. Não sei se era isso que ela queria saber. Respondido, Mel. Se você quiser fazer outra pergunta, gente, quem quiser fazer pergunta, aproveite. Você falou um pouquinho dos estágios do ciclo de vida. No texto, você também fala um pouquinho disso. Os estágios de vida influenciam aí no manejo financeiro do casal, na vida do casal? Como que é, Solange? Você já falou um pouquinho. Só para a gente aprofundar aqui. Sim, com certeza. Cada estágio do ciclo vital familiar vai trazer demandas diferentes, né? Aspectos que precisam ser apreendidos na relação de um modo geral e na lida com o dinheiro também. Então, por exemplo, um casal independente, autônomo, os dois, eles podem dividir hermanamente a lida com o dinheiro, as despesas, e não importa se um tem mais, tem menos, como é que é. No momento que vem filhos, isso muda. Precisa de um novo contrato, precisa de um recontrato. Então, a mudança de etapas do ciclo vital exige, ou é muito legal que o casal pare e recontrate. Aí tem uma questão importante que eu sempre falo quando eu falo sobre casal, que é assim, eu sou uma pessoa meio antiga, assim, então eu tenho ainda alguns parâmetros mais antigos, né? Sou uma pessoa idosa. Antigamente se combinavam muitas coisas antes de casar ou se juntar. Hoje em dia tem uma coisa muito fácil de ficar junto. O casal se conhece, vai ficando, um dia deixa a escova de dentro, outro dia deixa uma muda de roupa, vai ficando e um dia... Por que não fica? É mais econômico ter uma casa só. Então, vamos ficar e vamos ficando. Né? É bem legal, é bem gostoso, é bem prazeroso, mas ficam sem contratarem a relação. Então, eles não combinam, não conversam sobre como que nós vamos lidar com a minha família, como que nós vamos lidar com a sua família. Qual é o nosso jeito de lidar com os amigos? Qual é o nosso jeito de lidar com o dinheiro? Porque é muito sério isso. Cada um tem um padrão de família de origem e uma história de vida adulta em cima daquilo. Então, um casal funcional faz isso antes de assumir o compromisso. Né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Fala não só de quanto dinheiro ganha, como entra o dinheiro, mas da questão emocional do dinheiro. Né? Existem algumas pessoas que se juntam e dividem despesas e são bem responsáveis, mas internamente tem o desejo de que o outro banque. Ou tem o desejo de poder fazer a sua reserva. Então, se um casal fala sobre isso antes de se juntar,
Eles têm mais possibilidade de fazer um contrato funcional, um contrato que ajude eles a crescer, que ajude eles a aprender coisas novas. Ok? Tô anotando aqui. Eu anotei 2 folhas. Uma aula, gente, uma aula. Tá, a Mel fez uma pergunta aqui, que ela perguntou como posso direcionar o filho para o dinheiro, para que seja feliz no casamento. Como que eu posso fazer isso com meu filho? Você tem uma resposta? Como que é isso? Eu tenho um livro sobre pais e filhos, né? Um amarelinho. E tem uma parte lá que eu digo assim, se você quer que o seu filho seja feliz, seja você feliz. Não tem como ensinar o que você não sabe. Principalmente nessa questão de padrão de funcionamento, nessa questão de relação conjugal. Tá? Por quê? Porque tudo passa pelas entrelinhas. Eu sempre digo, passa pelo que é dito, mas passa muito mais pelo que não é dito. O olhar que você tem, o jeito de você olhar, passa muito mais mensagens e avaliação sobre a situação do que o que eu digo. Então, se eu disser para minha filha, escolha um homem trabalhador, isso vai entrar. Agora, se eu só me encanto pelos homens não trabalhadores, vai entrar em conflito isso. E o que vai pegar no padrão de funcionamento da minha filha? O que não é dito. Uhum. Eu tenho que anotar? Mesmo que eu vou ver essa live 1000 vezes, mas mesmo assim eu tenho que anotar. Tá. Alguém perguntou agora há pouco... O nome do livro só repete, Solange. Pais e filhos, uma relação delicada. Alguém perguntou se padrão de funcionamento muda. Não, não muda. Mas flexibiliza. Eu brinco sempre assim, por que querer mudar o padrão de funcionamento? Ele é do bem. Ele existe para me proteger. Esse padrão de funcionamento que eu tenho vai aparecer sempre que eu tiver em risco. Então, o padrão de funcionamento não é do mal. Ele é do bem e bem do bem. Qual a questão? O que faz diferença? Faz diferença o tanto que eu, ou no caso o casal, não, Melissa, não muda. Ela perguntou, não muda? Não muda. Não muda. O padrão de funcionamento, ele faz se manter aquele que o casal estruturou. Agora, se eles tiverem consciência do padrão deles, se eles flexibilizarem esse padrão, se eles aprenderem o que precisam aprender, uma encarnação só é pouco. Então, não precisa mudar padrão. Tem serviço demais já. Enxergando, aprendendo, flexibilizando. Tá bom? E não é ruim, não é do mal, não. O padrão de funcionamento é amigo. É amigo. É o que faz eu chegar até hoje. Né? Se eu não tivesse essa estrutura de padrão de funcionamento, talvez tivesse morrido de tristeza por alguma coisa. Ou de qualquer outra forma. Então, ele não é do mal. Ele é do bem e está aí para a gente enxergar, flexibilizar. Na hora que eu estiver em situação de risco, ele vai vir inteiro para me proteger.
eu vou funcionar daquele jeitinho que eu sei que me protege. Mas, passado o tempo de susto, eu vou enxergar, eu funciono assim. Por exemplo, eu tenho alguns aspectos do padrão de funcionamento que ficam muito claros quando a gente está com uma determinada pessoa, né? Que são os álibis relacionais. Né? É uma das estruturas do nosso padrão de funcionamento, são os nossos álibis. O que são os álibis? São as respostas psicologicamente corretas que a pessoa usa para não mudar. Que a pessoa usa para neutralizar o que o outro está querendo que ela mude. Então, é um trabalho muito interessante. A gente fica atenta quais são os meus padrões, os meus álibis relacionais. Como é que o meu padrão aparece nesses álibis? Que desculpas eu dou para neutralizar o outro se meter na minha vida? Então, é um trabalho delicioso, se você olhar, como um trabalho de aprimoramento, de crescimento, né? De enxergar. E na questão do casal, é muito legal, porque assim, é onde aparece o melhor e o pior de uma pessoa. O sistema conjugal é onde o melhor e o pior da pessoa aparece. Então, é o melhor lugar para você enxergar o seu jeito, enxergar o seu padrão. Às vezes alguém chega no consultório e fala, eu quero mudar, quero mudar, quero mudar, quero mudar. Falo, legal, quer mudar? Então você aceita perguntar para o seu cônjuge e para o seu pior inimigo o que você precisa mudar? Porque são as duas pessoas que nos enxergam sem luzes especiais. Né? É claro que numa relação conjugal, dependendo do padrão, tem ataques, tem retaliações, etc. Então, tem que levar isso em conta, óbvio. Qual é o meu padrão de casal? É um padrão que eu posso confiar nesse padrão de casal, que eu posso fazer bom uso desse padrão para o meu crescimento? Às vezes não, às vezes eu tenho um padrão de disputa, eu tenho um padrão, qualquer outros aspectos, que eu não posso confiar tanto. Daí dá para pedir para o inimigo, dizer o que ele precisa aprender. Bom, eu não sei se eu teria essa coragem toda de perguntar isso. O meu marido sim, pedir para o inimigo ou para o marido? O meu marido, ele me protege, então ele me protegeria de qualquer jeito. Ele sempre me protege. Então aí significa que no padrão de funcionamento deste casal, um aspecto importante é a proteção. Né? Se quiserem mexer nisso, daí entra num outro departamento, que daí seria assunto para outra live, que seria trabalhar com o para quê. Para que o casal se protege? Para que o casal briga? Para que o casal faz isso? Mas daí é outra conversa. Daí é outro assunto, né? Vamos lá. Eu vou para a última pergunta daqui, das minhas, porque eu queria... na live vai surgindo coisas, vai surgindo desejos, e eu vou com o meu desejo. Eu queria que você contasse para a gente depois, nos minutinhos, como que você foi estudar sistêmica, que você contou para a gente, que você foi procurar a Zélia na história da pessoa que mais funcionava na família, porque tem muitos psicólogos e aquela história ficou no meu coração, fez muita ressonância para mim, então eu gostaria que você contasse aquela história. Então, como que eu caí na sistêmica? Que você foi contar que a Zélia trabalhava com a pessoa mais funcional da família. Não é isso, não. Foi a história que chegou. Assim, eu já era terapeuta há muitos anos, né? Eu comecei a trabalhar com 2 anos de idade. Então, eu já trabalhava há muito tempo. Inclusive, trabalhava com família já, porque eu tinha feito
formação em psicodrama e tinha feito uma especialização em terapia de família. E então eu achava que eu já sabia tudo, já podia trabalhar numa boa e tal. E daí soubemos que tinha uma terapeuta em Belo Horizonte que trabalhava com a pessoa mais saudável da família. Yes, yes, é isso que eu quero trabalhar. Imagina trabalhar com a pessoa mais saudável. E daí fomos atrás da Zélia, tal, ela veio para cá e a gente falou, então, a gente quer aprender a trabalhar com a pessoa mais saudável. E ela falou, não é bem assim. Uma pessoa tinha ligado para ela pedindo que ela atendesse a filhinha. E ela falou, não, eu não atendo criança sozinha, só atendo a família. Não, mas o meu marido não quer ir, o pai da criança não quer ir. Daí ela falou, então venha só você e através de você a gente atende a sua família, né? Faz a terapia de família a partir de você. E ela falou, tá legal, e passou a fazer terapia e saiu contando para todo mundo que a Zélia trabalhava com a pessoa mais saudável na família. E eu até hoje agradeço a essa pessoa, porque se tivesse dito, em Belo Horizonte tem uma pessoa que trabalha com família, eu teria ido atrás, porque eu também trabalho. E graças a esse mal entendido, ou bom entendido, a Zélia veio para Curitiba, nós montamos uma turma, e depois outra. E ela explicou que ela trabalhava com pensamento sistêmico complexo e passou a nos formar em terapia sistêmica, terapia familiar sistêmica. E daí, então, como é que virou terapia relacional sistêmica, né? Uhum. Porque nós começamos a trabalhar com terapia sistêmica, mas na instituição que eu trabalhava, nós já trabalhávamos com psicodrama e com terapia corporal, que era há muitos anos. Então, a terapia sistêmica, ela nos pegou no meio do caminho já. Então, quando a gente entendeu e aprendemos isso com a Zélia, de que terapia sistêmica não era uma técnica, mas era uma forma de enxergar o cliente, era uma forma de estar na vida, né? Então, nós fazíamos terapia individual, terapia de grupo, terapia... O que dava para fazer... Não posso olhar as perguntas, que eu fico querendo responder a pergunta. A gente começou a fazer terapia sistêmica, porque naquela época a terapia sistêmica era sinônimo de terapia de família. E, passado um tempo, a gente resolveu, então, dar um nome específico e registrar um trabalho específico que chama terapia relacional sistêmica. Terapia, porque a gente acreditava que tudo na vida é terapêutico. Relacional vem do psicodrama, que é a proposta de você ser terapêutica na relação com o seu cliente, né? E sistêmica, por conta do enquadre todo que a gente deu sistêmico. E é isso aí um pouquinho da história da terapia relacional sistêmica. A Emily está perguntando aqui que no seu livro, O Casal Nosso de Cada Dia, você fala sobre os casais que cuidam e os casais que querem ser cuidados. Existe uma dependência financeira que pode ser mascarada por amor? Dependência financeira pode ser mascarada por amor? Assim, a princípio, sim. Pode ser dependência financeira mascarada por amor. Assim, tipo o quê? Eu dependo... Assim... Tipo o quê? Eu sustento alguém dizendo que eu amo e com isso ele fica dependente de mim. Eu não entendi direitinho como é que é. Mas, assim, o ser humano e os casais em especial são muito criativos e muito hábeis de encobrir esse padrão relacional, né? Então, é muito interessante
que eu falei que dá uma outra live, mas que é importante. Então, assim, eu dependo economicamente do meu parceiro. Para que eu dependo economicamente dele? Não é por quê. Porque vai mascarar. Porque vai justificar, vai explicar, vai culpabilizar, vai dar álibi. O porquê serve para isso. Eu estou falando, perguntar para quê? Para que eu dependo economicamente do meu parceiro? E cada um vai ter o seu para quê? Alguns mais funcionais, outros menos funcionais. Alguns mais conscientes, outros menos conscientes. Né? Então, seja qual for a questão de dependência ou não, se a pessoa quiser se trabalhar, ela vai perguntar para quê. Se ela quiser se justificar, ela vai perguntar por quê. E vai ter um monte de justificativas. Eu acho que a pergunta que a Carolina quer que você responda é sobre, eu acho que a minha dependência, né? Então ela vai buscar proteção, desculpa. Ela vai buscar proteção também em outras relações, exemplo, pais, amigos e filhos, que eu te falei que meu marido protege muito. Carol, é essa? Se não for, escreve de novo. Então, eu vou procurar proteção em outros lugares também? Se esse é um padrão seu, sim. Você vai buscar nas outras relações. Se esse é um padrão que você criou no seu sistema conjugal, não. Você vai buscar só no sistema conjugal. Agora, se você busca aqui, é porque você já tem uma predisposição para isso. Tá? Que não atuou em outras relações, mas que faz esse contrato de eu te cuido, eu sou cuidado por você. A Emily explicou aqui que, na verdade, ela está perguntando assim, por exemplo, a pessoa acha que ama, mas no fundo ela é dependente financeiramente. No fundo, a verdade é essa, que ela é dependente financeiramente. É isso que ela está querendo falar de mascarar no amor. Daí a gente teria que fazer 5 lives para conversar sobre o que é amor. Eu tô livre semana que vem, nesse mesmo horário. Todo mundo aqui também tá. Eu tenho certeza. Calma. É assim, pode ser que aconteça isso, de alguém, para manter a dependência, dar o nome de amor. Pode ser. Mas isso é do bem também. Tudo isso é do bem. Tudo pode acontecer. Né? Eu acho que a gente não pode fazer juízo de valores. Uhum. Né? As pessoas têm os seus padrões. E todos esses padrões têm nasceram para o bem. Né? Enrijeceram e deixaram de ser úteis ou não trazem mais grandes coisas, mas a origem foi legal. Então, não é uma questão de criticar qual é o padrão de cada casal. Uhum. Mas se você quer trabalhar o seu padrão, ou no caso de nós terapeutas, que vamos auxiliar os casais a enxergarem o seu padrão, a trabalhar o padrão deles, o primeiro passo é enxergar. E daí vem, para quê? Porque assim, eu amo esse homem. Para que eu amo esse homem? Daí começa a dar as respostas e às vezes chega em umas coisas bem interessantes. Última pergunta, porque senão está Última, já está na hora? Infelizmente. Mas se você quiser, a gente fica. Eu desligo e ligo de novo. Não, tá? não, daqui a pouco eu estou na da. Daqui a pouco você volta, né? Às 6 horas a Solange está de novo aí, gente, hoje. E semana que vem eu estou numa outra live aqui, que é Pergunta ao Terapeuta, que é sobre relação de casal. Nesse tempo todo atendendo casais, você atendeu muita encrenca de casal envolvendo dinheiro ou não? Como o meu olhar é no padrão e não no conteúdo,
Uhum. Eu não teria uma resposta simples para te dar. Todos os casais precisam lidar com dinheiro. Mesmo que seja assim, um casal, um é muito rico e sustenta tudo, e é pródigo e flui. Né? O jeito que isso vai rolar depende do padrão deles. Por exemplo, uma pessoa pródiga, ela pode ser pródiga para controlar. Então, eu não vou trabalhar o fato dela ser pródiga. Eu vou trabalhar o padrão de controle que existe no casamento. Mas, falando assim de uma forma mais objetiva, a maioria dos casais precisam falar sobre dinheiro na terapia. Né? Tanto que, assim, eu não defino valores de sessão por telefone nem por outro meio. O valor da sessão, principalmente de casal, é definido na primeira sessão. Então, é o primeiro aspecto do padrão que vai vir, o primeiro trabalho em cima do padrão. Quanto vai custar, quem vai pagar, como vai pagar, quando vai pagar. Se você discute isso no casal, você sai de lá com o padrão do casal, claro. Né? Acabou, né? Infelizmente. Bom, eu vou começar a te agradecer aqui. Já que você já conheceu aqui o Instagram, espero que você volte mais vezes, né? Na minha opinião, o tema dinheiro é um tema que a gente precisa falar muito, sabe, Solange? Muito, 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 muito. Então, assim, quando eu falo que eu trabalho com psicologia do dinheiro, as pessoas falam, você inventou isso? E eu, não, tem teóricos que estão aí na minha frente falando disso. Então, assim, te agradeço demais por você estar aqui, disponibilizando seu tempo, né? Ter tido paciência comigo aí nas artes, em toda a organização disso daqui hoje. E agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigada mesmo, de coração. A Lê perguntou se a live vai ficar gravada. Eu me perguntei isso o tempo inteirinho, se a live vai ficar gravada, se Deus quiser. E eu espero que você volte mais vezes, porque é muito importante a sua presença aqui. Obrigada. Legal. Eu é que agradeço do fundo do coração. A você e a todas as pessoas que estão aqui. Beijos. Obrigada. Até 6 horas, gente. 6 horas, Solange vai estar aqui de novo, né? No Instagram dela, que é esse Viver. Eu esqueço. Vai ser no ATF. Mas vai ser no ATF, mas aparece o seu também. As pessoas do seu Instagram te vê também. Elas podem entrar pelo meu? Pelo seu também. Essas pessoas eu não entendo muito dessas coisas. Então, se as pessoas tiverem o seu, elas já vão entrar e ver. Mas vai estar no ATF Minas, né? E no seu é Viver Consciente. Viva Consciente. Viva Consciente. Viva Consciente. Obrigada, gente. Fica com Deus. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau.